Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui, dia 24 de abril, eu, Dr. Gilberto, Dr. Hamilton, recebendo o Dr. Gilson Freire. É uma honra, Dr. Gilson, estar aqui com você essa noite. Uma pessoa que está na homeopatia aí há alguns anos, né, trabalhando bastante em prol da homeopatia. Foi meu professor no Instituto Mineiro de Homeopatia, uma pessoa que eu tenho um carinho profundo, que me ensinou e me ensina até hoje muito de homeopatia, de medicina e da vida. Enfim, vou passar a palavra aqui para o Gilson, vai se apresentar melhor assim que chegar a sua vez. Passa a palavra para o Dr. Gilberto se apresentar, que tenhamos uma excelente live. Olá, meus amigos, um prazer renovado, mas hoje em especial, porque não vamos apenas conversar sobre homeopatia, medicina e espiritualidade, mas bater um papo com um grande amigo de muitos anos e que tem tido a oportunidade de nos premiar com trabalhos, com escritas, com livros, né? Isso que nós vamos explorar um pouco dele hoje. Eu sou homeopata também, da mesma idade de profissional, né, de exercício de homeopatia como o Gilson, como o Hamilton. Então, nós somos do século passado. Já acumulamos um pouco mais de experiência, graças a Deus, mas a motivação continua firme para produzir, para realizar. Então, assim, eu espero que a gente usufrua muito. Vamos explorar o Gilson sem cerimônia, tá, Hamilton? É um grande prazer receber o Dr. Gilson, que eu aprendi a admirá-lo não só pessoalmente, que eu não tive muito contato com o Dr. Gilson, mas à distância, pelos escritos, pelas falas, por aulas que você deu aí falando do Elisaldi, sobre espiritualidade também. E eu acho que nós vamos ter uma noite muito produtiva. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, tá? Palavra para o Dr. Gilson. Meus queridos amigos, me sinto bastante feliz e honrado por estar aqui com vocês, sobretudo na presença de tão ilustres companheiros e homeopatas, de forma que o meu coração está radiante e muito feliz, agradecido pela oportunidade, agradecido ao convite que o nosso querido Gilberto nos fez. E vamos então bater um papo sobre o assunto que nos importa hoje, mas não sei se é necessário, eu sei que eu não sou conhecido, mas pelo que já falaram, vocês já deduziram que eu sou um homeopata, mas eu sou um fiel seguidor do Dr. Gilberto Vieira, porque eu sigo os passos dele desde a faculdade. Ele se formou antes de mim, muito pouco, né, Gilberto? Nós nos encontramos ainda na Faculdade de Medicina da UFMG, aqui em Belo Horizonte, Sim. e tive a oportunidade maravilhosa de conviver um pouco com o Gilberto, e ele teve uma influência muito grande na minha vida, porque eu resolvi seguir os passos dele. Ele foi na minha frente na homeopatia, e acredito que foi um ano depois, ou 2 anos depois, não me recordo bem, né, Gilberto? Mas foi um pouco tempo, né? E sou muito grato ao nosso querido Gilberto, porque eu herdei muita coisa dele, né? Ele foi para Brasília e praticamente me deixou aqui para cuidar dos pacientes dele, então recebi muitos pacientes do Gilberto. Sou muito grato por isso, que me ajudou muito nos meus primeiros passos, nos meus vacilantes primeiros passos da homeopatia, de forma que eu sou imensamente grato, né? Gilberto me deixou uma caixa grande, assim, com várias histórias clínicas, ele deixou todo mundo aqui e foi embora. E aquilo me servia como um acervo fabuloso, sabe? Eu li aquelas histórias de Gilberto e estudava as suas prescrições. Então, eu tenho o meu querido amigo Gilberto por um dos mestres da minha vida. Acho que eu nunca me declarei a ele desta forma, É. estou fazendo agora em público. Mas o fato é que nós nos formamos, eu me formei em 1980, acho que o Gilberto foi de 78, né, Gilberto? Não me engano. 76. 76, então tem um pouco mais de É. tempo, E os 2 mas anos eu de me sentia pediatria, né? 2 anos de residência em assim, mas eu pediatria. me sentia tão próximo de você que me parecia um tempo menor, né? Mas, enfim, eu me formei em homeopatia e em 82 eu formei em 80, em 82 eu fui para a Argentina, me formei lá, me encantei com o professor Márcio Elizalde, me tornei fiel discípulo professor Márcio Elizalde, e aprofundei-me no estudo de toda a homeopatia que o professor Márcio nos transmitiu. Então, basicamente, essa é a minha história. Então, eu tenho aí 43 anos de prática homeopática e já sou um dos mais velhos da minha cidade e tive a audácia de escrever algumas obras, desde o ano 2000, pouco antes, né, em
98 eu comecei a escrever a primeira obra e estamos aí já com um acervo de 15 livros. E o mais recente, que é o motivo da nossa conversa hoje, é A Medicina do Espírito, que é essa obra aqui. Ela consta de 1.200 páginas, foi então, portanto, né, dividida em 3 volumes e foi publicada pela MENG, Associação Médico Espírita de Minas Gerais, começo de março. Então, está recente ainda esta obra e tive a grata satisfação, a gratíssima satisfação de ter o nosso querido Gilberto como o apresentador da obra, né? Aliás, ele fez um prefácio para esta obra, um prefácio maravilhoso. Eu costumo dizer que a parte que eu mais gosto desse livro é o prefácio. Eu costumo dizer que a parte mais bem escrita deste livro é o prefácio. Se Então, você eu sou fosse muito. político, você estava eleito, viu? Mas é bonito mesmo. O prefácio eu fiquei muito encantado. Quem tiver a oportunidade de adquirir a obra, leia, antes de mais nada, evidentemente, o prefácio do nosso querido companheiro, muito bem escrito, uma linguagem poética. Bem, enfim, eu estou aqui para apresentar este livro e expor-me algum interrogatório que vocês venham fazer sobre isso. Bem, eu tive, ao longo da vida, 3 fontes principais de conhecimentos, além do habitual, né? Escolar, curso superior e universitário. Eu tive 3 grandes fontes que me trouxeram importantes acervos de conhecimento. O primeiro foi a doutrina espírita. Eu nasci num lar espírita, estudei o espiritismo a vida inteira, fui parar na medicina por conta de um autor considerado um médico, né, André Luiz, que os espíritas muito conhecem, e a leitura das obras de André Luiz me encantavam e me levaram para a medicina. Então, eu me nutri com o que eu considero ser os pilares da medicina espiritual. Depois, a homeopatia, naturalmente de extrema importância, que sedimentou vários conhecimentos ao longo da minha formação e ao longo dos anos. Até hoje eu estudo a homeopatia, evidentemente, é necessário estudá-la a vida inteira. Então, o segundo pilar, a homeopatia. Sobretudo, dentro da homeopatia, o professor Márcio Elisaldi. Então, eu me considero um elisaldiano por ter absorvido e praticado a vida inteira os ensinamentos do querido mestre Márcio Elisaldi. Então, o segundo pilar. O terceiro, eu devo também ao meu querido amigo Gilberto, que me indicou, certa feita, um autor ao qual me dedico até hoje, que é Pietro Baldi, um filósofo espiritualista cristão brasileiro, que escreveu 24 obras de inspiração, é uma obra de revelação, e eu me encantei com o seu trabalho. Vocês estão vendo aqui, apesar do lustre estar refletindo o quadro, mas esse aqui é o nosso Baldi, que está sempre aí, pelo menos espero, né? Está sempre aí nos amparando, né? Então, depois de escrever alguns trabalhos dentro da medicina e espiritualidade, há alguns anos atrás eu me associei ao professor Mauro Ivan, numa disciplina optativa que existia na Faculdade de Medicina, existiu por alguns anos, até o professor se aposentar. Nós nos consorciamos e ministramos uma disciplina de saúde e espiritualidade na Faculdade de Medicina, onde nós conhecemos vários acadêmicos que hoje são grandes amigos nossos. Então, fomos reunindo um acervo muito grande de trabalhos, de informações, e nós publicamos 2 volumes de saúde e espiritualidade, se não me engano, 2015, se não me falha a memória. Então, eu acabei me alimentando bastante com os subsídios da medicina espiritual. De forma que, em 2023, assim que nós terminamos um trabalho, que é o meu último, chama-se A Física do Espírito, tivemos a ousadia de fazer uma interpretação da física quântica, entre tantas que existem, né? Mas uma apresentação um pouco diferente da habitual, embasada nas revelações de Ubaldi. Então, fizemos uma visão baldiana da física quântica, publicamos esse livro em fevereiro de 2023, escrito em 2021. Então, em 2023, nós nos atiramos ao trabalho
e escrevemos, então, A Medicina do Espírito, que resultou numa obra de 1.200 páginas, e nós fazemos, então, um grande resumo da medicina espiritual tradicional, digamos assim, na primeira parte, os pilares da medicina do espírito. Então, nós juntamos informações de diversas fontes, mas, sobretudo, da doutrina espírita e da homeopatia, fizemos uma grande fusão, apresentando, então, este trabalho. Mas começamos antes relatando a evolução das escolas médicas ao longo do tempo. É um tema também que me agrada muito. Me recordo que, em minha época de acadêmico, eu fiz a disciplina de História da Medicina, tenho muitos livros de História da Medicina, que me agrada bastante. Então, aproveitando este meu pendor, né, pela história da medicina, a história do pensamento médico, eu fiz uma evolução das escolas médicas, percorrendo as principais escolas médicas ao longo do tempo, tradicional chinesa, ayurvédica, me detendo um pouco mais na medicina grega antiga e relatando a história do vitalismo, que também é outro grande interesse nosso, e até o desmantelamento do vitalismo, o nascimento da medicina moderna, e apresentamos também um grande capítulo sobre a visão pós-moderna da medicina, fazendo várias críticas à visão médica materialista, que ainda está vigente nos nossos dias. E, então, daí partimos para a medicina espiritual, relatando, então, uma nova visão de homem, né? O homem que está dotado de corpos dinâmicos, que traz uma consciência não física, né? Um ser abstrato, né? Que transporta veículos dinâmicos e físicos. Então, dentro dessa visão, nós tecemos várias considerações e aproveitamos essencialmente a homeopatia, na visão de homem que Hahnemann nos traz, que Kant nos traz, e depois amadurecida por Marx, né? Como a visão de um homem que herda uma transgressão de origem, né? E a partir daí, então, nós penetramos no estudo do que eu considero uma medicina mais profunda, que é a medicina que vai analisar o grande trauma de nosso afastamento do plano divino, que o Baldi chama de queda do espírito, que está imerso na homeopatia, queiramos ou não, né? Os primeiros seguidores de Hahnemann interpretaram a Psora como registros de uma transgressão original remetida à famosa expulsão do paraíso, e que o Baldi vai estudar sob um ângulo bastante diferenciado. Mas então nós enxergamos aí uma grande patologia, e que a homeopatia nos servia de muitos subsídios para estudarmos essa patologia, porque nós entendemos as matérias médicas como registros arquetípicos de uma ferida que nós trazemos no profundo, mais profundo do nosso ser, uma ferida espiritual, transcendente, arquetípica, oriunda de alguma falha que cometemos num passado transcendental e que nos fere até hoje, nos provoca uma série de sintomas, se transforma numa verdadeira patologia. Então, nós fizemos um estudo mais aprofundado da patologia da queda, a patologia espiritual mais profunda que nós alcançamos, pelo menos eu, né, com a ajuda de Ubaldi, até hoje pude alcançar. Então, nós nos aventuramos a estudar fisiopatologia da queda, semiologia da queda, né, e nosologia da queda também, né, tivemos essa pretensão, e depois fizemos um registro do que chamamos síndromes, as síndromes da queda, né? Então, nesse estudo, eu fiz uma revisão histórica muito profunda e fui caçar alguns termos antiguíssimos, né? Então, resgatei, não inventei nenhuma palavra, mas resgatei palavras antigas, discrasias, diáteses, né? Catástase, apocatástase, alguns nomes que são muito interessantes, e resgatei velhos conceitos que animaram a medicina grega vitalista, de forma que eu fiz uma grande salada, misturando o passado, misturando o presente e uma perspectiva para o futuro, que é a revelação de Pietro Paolo, né? Bem, mas eu resolvi tornar essa obra não um registro teórico, mas embasá-la com algum fundamento pragmático. Então, eu fui a um acervo imenso que
eu tenho. Eu calculei mais ou menos em 10.000 pacientes que passaram pela minha mão ao longo de 42 anos, cálculo por cima. Mas eu fui a esse acervo, vasculhei esse acervo com muito cuidado e resgatei 286 casos clínicos que relatam síndromes da queda do espírito. Então, eu pensei esses casos e colhi linguagens dos pacientes, reais, verdadeiras, porque anotadas nas suas próprias palavras, e eu apresento esses casos como síndromes que concordam com a teoria ubaldiana da queda do espírito, a interpretação do Massi Elisaldi da queda do espírito, porque o professor Massi faz uma interpretação também da queda espiritual, de forma que esse é o fundamento do livro. E a despeito dele ter um pouco de espiritismo, muito de homeopatia e muitíssimo de Ubaldi, a despeito disso, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais analisou o trabalho, porque eu ofereci a eles, doei os meus direitos autorais para a associação, eles analisaram, a diretoria analisaram, cerca de 20 médicos que não são homeopatas, são psiquiatras, né? Um deles é infectologista, eles analisaram o trabalho e acataram a obra, apoiaram, né? O presidente da AMENG faz a apresentação do trabalho, o doutor Martinho de Menezes, que é um médico infectologista, eles acataram o trabalho e investiram, gastaram uma fortuna para fazer esses livros, porque são maçudos, né? E a obra é dispendiosa, mas eles investiram nesta grande ideia. E, inclusive, me convidaram para ministrar um curso, e nós vamos começar, de fato, um curso, vou fazer aqui um pequeno comercial, me desculpem, né? Vamos começar um curso em maio e vamos até dezembro, último sábado de cada mês, sábado pela manhã, último sábado pela manhã de cada mês, vamos fazer esse curso lá na Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, já logo vão ser abertas as inscrições e vamos apresentar este curso lá. Eu fiquei, assim, abismado com a grande abertura que me deram, porque lá eu vou falar de homeopatia e de Ubaldi, vou falar da interpretação elisaldiana da homeopatia, que não é minha, mas é aquela que eu acato, e vamos ver o que dá, vamos ver o que vai ser daí para frente, né? Bem, aos homeopatas eu digo que aqueles que têm uma facilidade grande de absorverem o Massi Elisaldi, porque não são todos, sabemos das suas restrições, mas aqueles que o aceitam, talvez a medicina do espírito lhes sirvam também aos homeopatas que têm essa abertura, uma abertura voltada para a espiritualidade num sentido mais abrangente. Bem, em síntese, é a notícia que eu trago aqui, né? Estou anunciando esse trabalho, mais uma vez fico agradecido pela oportunidade, mas volto a dizer que eu não tenho interesse econômico algum em estar anunciando livro para que vocês compram, esse não é um interesse em absoluto, mesmo porque os direitos autorais não me pertencem mais, né? Mas as ideias eu as acato, acho elas extraordinárias, acho bastante úteis para amadurecer a nossa medicina moderna, para enriquecer a homeopatia. Não são ideias minhas, não são conceitos que eu desenvolvi, é apenas uma coletânea de conhecimentos, né, que eu absorvi durante a vida, então eu não trago nada meu praticamente, apenas organizei essas ideias para que elas pudessem ter, né, uma compreensão mais facilitada. Então fica aí a nossa oferta, né? Uma oferta sincera, e fico agradecido a Deus por tê-la realizado. Confesso que é um trabalho de inspiração e eu me confesso movido por inspirações excepcionais que eu não dou conta de transmitir, evidentemente, ao pé da letra, mas nós nos esforçamos muitíssimo para que nós pudéssemos transmitir algo útil ao nosso crescimento nas fileiras da medicina e da homeopatia. É isso, amigos. Acho que podemos aí encerrar, que já vai para meia hora a minha fala. E Então vamos estamos aí aproveitar, abertos a Gilson. alguma interrogação. Aproveitar que já tem uma pergunta aqui, logo no começo. O Josevan Udoli pergunta: Dr. Gilson é o único autor? Eu não sei se eu sou o autor, mas eu sou o único.
É um trabalho que eu desenvolvi isoladamente, no meu recanto, não contei com outro autor. Agora, se você me perguntar, é o único autor encarnado, tem outros autores encarnados, eu não vou te falar isso, evidentemente, né? Mas eu me Sim. sinto como se fosse o único autor. Portanto, eu respondo também pelos seus equívocos, pelos seus erros, pelas suas falhas, tá bem? Tá vendo a pergunta aí, Gilson? Claro, Na nossa tela? querida Jornada, É, poderia dar um exemplo da queda vista pela homeopatia. Os remédios homeopáticos, sabe, Jornada, aqueles que tiveram uma patogenesia mais completa e abrangente, elas relataram sintomas que nós classificamos como psóricos, né? Hahnemann também os classificou como psóricos, e esses sintomas falam das mais profundas angústias do ser humano, relatadas, né, em forma de angústias existenciais, de ansiedades, de inquietude, de anseios bastante sofridos. Isso está, então, no relato das patogenesias. E os homeopatas, então, estudando esse corpo de sintomas relacionados à psora, uma palavra que Hahnemann nos trouxe para dar um significado a este corpo sintomatológico, né? A palavra que significa mancha, né? Como se fosse uma mancha da alma, e Hahnemann imputou como a mãe de todas as enfermidades, a enfermidade mais profunda do ser humano. Então, os homeopatas estudando o caráter dessa sintomatologia, observaram que vários sintomas falavam de carências, as mais diversas, próprias do ser humano, né? Carência de paz, de amor, de poder, de brilho pessoal, de valor, de proteção e diversos outros, né? Diversas outras carências. Muitos sintomas, então, demonstravam o lado fraco do ser humano, o lado frágil do ser humano, em que ele se sente suscetível às diversas influências do meio ambiente, onde ele tem seus temores, né? E ele se sente desprotegido, ameaçado, inseguro, sem força para enfrentar os grandes desafios da vida. Este é o homem psórico. Então, reunindo esses sintomas, observaram que um grande grupo falava das carências, um outro grupo falava dos temores próprios do ser humano, os mais diversos, temor de que vai acontecer uma desgraça, de um parente morrer, de perder o sustento financeiro, de não ser apreciado, de não ser querido, de morrer, de ter uma doença grave, por aí, uma série de temores. E havia os sintomas também que falavam de culpas, muitas delas infundadas, culpas como se tivesse realizado algo muito grave, tivesse sido negligente, e vai por aí. E algumas patogenesias mostravam também uma sensação nostálgica, como se o homem tivesse perdido alguma coisa e ele sentisse saudade disso. Então, os homeopatas fizeram a seguinte interpretação, isso segundo Márcio Elisaldi. Olha, o homem sente que perdeu alguma coisa e ele se sente culpado por isto e agora teme pelos castigos da sua falta. E ele tem saudade daquilo que ele tinha e que não tem mais. Ele perdeu o amor absoluto, a perfeição, a ordem, a paz, a harmonia, etc., né? A condição de imortalidade. Então, ele tem saudade do que perdeu. Ora, o que é que explica isso? Uma bagagem de sintoma que nos fala de que nós perdemos alguma coisa por culpa nossa, tememos o castigo e temos saudade do que tínhamos, isso remete para o famoso pecado original, que demarca uma perda. É uma mitologia, digamos assim, me desculpem, né, referirmos a esse fundamento sagrado, né, do cristianismo como uma figura lendária e mitológica, mas é uma figura simbólica para representar o homem na sua totalidade, não uma figura, um casal distinto que nos deu origem, mas uma figura que remete à participação de todos nós. Aí já estamos juntando o balde, né? Que o balde nos fala que nós participamos deste evento. Nós somos Adãos e Evas, não somos os herdeiros. Nós estivemos, de fato, no paraíso, porque, como espíritos, nós fomos criados no seio divino, não há outra origem possível para o espírito na sua essência, na sua integridade, na sua abstração. Então, isso aí, Juranda, remete para a queda do espírito. São sintomas que falam diretamente de que
nós somos espíritos falidos, que descendemos, né, descendemos de uma grande falta, uma grande transgressão, uma transgressão que transcende o humano, porque ela é super-humana, mas nós trazemos reminiscências dessa grande falta, que vai aflorar em nós em determinadas épocas, como o nosso sofrimento psórico. Isso vai trazer à tona uma série de sintomas que vai falar, então, das nossas carências, dos valores divinos que perdemos, da nossa sensação de culpa por havê-los perdidos, os temores das consequências desta perda, porque todos os valores divinos, eles nos integravam, nos tornavam absolutos, nos faziam verdadeiros deuses, então perdemos a condição de deuses e temos nostalgia, né? Temos saudade. Então a saudade nos remeteria à saudade de Deus, à saudade do divino, né? À saudade da época em que nós éramos plenipotentes. Então é uma interpretação maravilhosa para o ser humano como um ser que vive alguém que perdeu valores transcendentes e hoje sofre como consequência disso, e essa consequência estaria demarcada nos remédios homeopáticos. O professor Márcio Elizalde, por seu brilhantismo, começou a procurar a transgressão dos remédios. Os ômega transgrediu onde? Onde é que está essa transgressão do auro? Qual foi a fundamental transgressão da pulsatila? E nos tece histórias maravilhosas que encaixam perfeitamente na interpretação de ser humano. Tá bem, Juranda? Não sei se eu me expliquei bem, mas é por aí, né? Por aí que nós entramos na queda do espírito, através das patogenesias e das interpretações que ela nos possibilita. Então, começamos a estudar a matéria médica com esses critérios. Estudamos uma matéria médica procurando qual é a transgressão fundamental deste remédio, que dá origem à sua perda, à sua carência, à sua culpa, ao seu temor, e como que ele reage diante disso. As reações são as nossas psicoses e sífilis, né, que são as reatividades homeopáticas, onde nós vamos nos armar de defesa para nos protegermos dessas carências essenciais que nós transportamos. É uma interpretação belíssima que nós encontramos na prática clínica. Então, eu demonstro, nesses 286 casos, esse tipo de interpretação. Esse indivíduo, nesse diálogo aqui que ele nos apresentou, ele está nos falando de perda de quê? O que ele perdeu, o que ele quer, por que ele sofre, como que ele reage, qual que é a doença dele, porque a doença dele é uma síndrome adâmica, né? Então, temos diversas faces da síndrome adâmica demonstradas por cada remédio homeopático. E nós nos encantamos tanto com esta tese do professor Márcio que resolvemos transformar isso numa obra literária, para que esse conhecimento não permaneça preso na homeopatia, e a própria homeopatia está se desfazendo dele, pelo que parece, né? A cada dia vemos que Márcio se torna um ilustre desconhecido. Então, eu resolvi trazer isso e mostrar fora da homeopatia que é um conhecimento que poderá, no futuro, gerar uma outra medicina, uma medicina surpreendente, né? Que seria a medicina da queda, a medicina que vai, de fato, estudar os resquícios desta falta transcendental, que dá uma interpretação fabulosa para o ser humano, né? Então, eu considero que o meu trabalho apresenta biópsias psíquicas, biópsias de almas, que nos demonstram a veracidade, a praticidade, a grande possibilidade de que essa interpretação seja real, que são doenças do espírito. Todas as doenças do corpo começam no espírito. Não sou da medicina, mas então preciso de uma introdução. Minha querida Clarice, um beijo no seu coração, se é que eu conheço, eu conheço a Clarice Batista, desculpe, né, alguma falha nesse sentido, mas as doenças do espírito são as nossas verdadeiras doenças, Clarice, porque todas as doenças, elas partem das profundezas da alma para se manifestar no corpo. O corpo não adoece por si, a não ser que ele sofra algum acidente biológico, podemos ingerir tóxicos que até nos retire da vida, né, e podemos ter uma série de
enfermidades oriundas do meio, mas são artificiais, não são doenças naturais. As doenças naturais partem do nosso ser espiritual. E as mais profundas são aquelas que dizem respeito ao nosso afastamento de Deus. Tá bem? Então, aí começa a enfermidade, depois ela vai se expressar como um manancial dinâmico, esse estado do nosso corpo dinâmico, que na doutrina espírita se chama perispírito, né? Um corpo espiritual, ou a energia vital da homeopatia, aquilo vai gerar um campo mórbido que será absorvido pelo corpo físico, e o corpo físico adoece em decorrência disso. Essa é a interpretação fundamental das medicinas espiritualistas. Bem, claro. E nós passamos por aí, nós começamos o livro lá nos fundamentos, né, que chamamos de pilares da medicina do espírito, nós perpassamos por esses conceitos até chegarmos na enfermidade profunda, que é a enfermidade da queda espiritual. O Gilson, deixa eu fazer uma pergunta aí filosófica. Quando você fala que Adão e Eva é uma coletividade, como a humanidade começou com poucas pessoas, ela não começou com a população de hoje, de bilhões. Como seria uma coletividade espiritual? Nós consideramos, meu caro Hamilton, que não há criação no nosso universo. No universo do espaço-tempo que nós vivemos, o universo da matéria animada pela energia e onde o espírito se manifesta, nós consideramos que neste universo em que estamos não há criação. Aqui tudo se transforma. Nada é criado e nada é destruído. Então, para nós, esse é um universo transitório e nós não pertencemos a este universo, nós não fomos criados neste universo. Nós nos atiramos desse universo e geramos esse universo, segundo o Balde, né? Então, o espírito não é criado na nossa realidade, ele não surge na concepção biológica do encontro de um gameta, né? De dois gametas, né? Ele transcende a sua própria biologia. Então, o ser humano, segundo essa proposta, ele advém de priscas aéreas. Priscas aéreas. Ele habita esse universo na sua infinita totalidade, né? Não podemos considerar os limites do nosso universo, mas o ser humano, ele surge de um processo de uma evolução espiritual ao longo dos milênios. Possivelmente ele tenha dormido no mineral, né? Como se diz, né? Despertou no vegetal, né? Experimentou sensações no animal para raciocinar no homem, né? Como dizem as grandes tradições espirituais, as ciências esotéricas, o espiritismo, né? Então, segundo essa ideia, nós teríamos dado origem ao próprio universo em que estamos. Então, nós somos gerados no seio imaculado de Deus, fora do tempo, fora do espaço, numa dimensão incompreensível por nós, que chamamos absoluto, que é a residência de Deus, digamos assim, né? O Deus transcendente, né? Que o Deus imanente caiu conosco, né? Mas então nós teríamos sido criados numa outra realidade, como deuses, porque Deus só poderia criar deuses também, né? Mas, segundo o Balde, fomos criados com o signo da liberdade, tivemos a liberdade de escolha em aceitar a proposta de vida num ambiente totalmente diferente, inimaginável hoje por nós, o universo das origens, e muitos de nós negamos esse convite que pressupunha uma doação, e muitos tiveram a pretensão, segundo o Balde, de ir além das suas próprias medidas, de se tornarem maiores do que eram, de se fazerem centro e não periferia. Então, diz o Balde que muitos espíritos intencionaram ser maiores do que eram lá no mundo divino. E essa intenção de crescimento, que o Marx chama de psicose primária, né? Uma intenção de expansão, que teria sido a primeira transgressão. A primeira transgressão foi um pecado de orgulho, porque foi uma intenção inadequada de crescimento. Só que esse crescimento não podia se dar-se naquela realidade, naquela dimensão, que era o universo do absoluto. Esses espíritos que tiveram essa intenção passaram por uma fenomenal contração dimensional. E dessa contração dimensional surgiu a matéria, surgiu o universo do espaço-tempo, que nasce do caos, da desordem, está sendo organizado como obra do tempo, né? Teria sido fruto desse processo de expulsão de um outro universo, de uma outra dimensão superior, né? Que a própria ciência hoje estuda, como supersimetria, o mar quântico das origens, o tudo-nada, de onde forças fenomenais se precipitaram para
para gerar o nosso universo, sim, vai tomar um ponto de densidade infinita, tamanho nulo, né, que é o átomo primordial, explodiram para gerar a nossa realidade. Então, isso é uma história da queda do espírito, sabe, Hamilton? Então, essa história vem de muito longe, né? Ela transcende o próprio tempo, ela ocorreu fora do tempo, numa outra dimensão, e o processo da queda gerou o tempo, gerou o espaço, gerou o universo relativizado que nós existimos agora. Então, nós somos mais velhos que o próprio universo. Nós transcendemos os 13 bilhões e 700 milhões de anos, segundo a ciência, é a idade do nosso universo, né? Somos mais velhos do que o próprio universo, porque nós o geramos. Então, nós nos embatumamos no átomo, nós tornamos-nos átomos, que é uma revelação espírita, né? O anjo se tornou átomo, começou por ser átomo, né? Então, nós nos tornamos seres elementares, caímos na morte, aparente morte na matéria, né? E a partir daí que iniciamos o nosso processo de evolução, ao qual estamos imersos até hoje, que é o retorno ao plano de origem. Então, a evolução é a volta para casa, né? Que estamos efetuando aí no grande oceano do tempo. Então, nós viemos de muito longe, nós viemos da matéria bruta, até nos tornarmos seres animálculos, né? Primitivos, e até despertarmos-nos, né? No reino vegetal, animal, até chegarmos no reino hominal. Então, nesse mundo não há uma multiplicação de almas, não há um nascimento de novas almas. São as mesmas almas que o habitam desde que ele passou a existir. Daí nós temos que pressupor, né, Hamilton, que talvez não pertençamos ao nosso planeta, né? Porque seria inviável, de fato, nós termos surgido neste planeta, porque não, a conta não fecha, né? A conta não fecha, como você mesmo já deduziu, né? Que nós não, os primeiros hominídeos que se tornaram os primeiros humanos, eles se multiplicaram de uma forma extraordinária, até atingir quase 8 bilhões de almas hoje, mas é possível que a gente venha de outras placas. O universo é imenso, não se pode negar que há muitos habitados e que há humanidades são semelhantes, que o espírito habita o universo, então o espírito é o mesmo em qualquer rincão do universo, ele pode transmitar entre humanidades, é possível isso, né? Tá bem, Hamilton? Não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, se eu me estendi demais, mas eu quero Você só te convidar a transcender um pouco, né, a sua percepção da nossa realidade, porque nós vamos muito além do que a nossa formação intrauterina da nossa mãe, né? Então, levando em conta isso, que somos todos descendentes do Adão e Eva, né? Mas esse Adão e Eva é coletivo, então nós somos responsáveis pelo que nós fizemos, e não é culpa dos nossos pais e dos nossos avós. Evidente, nós não somos descendentes de Adão e Eva. Segundo Márcio, sim, porque ele se baseia na filosofia tomista católica. Mas segundo o Balde, não. Nós somos os Adãos e Evas, não somos descendentes. Somos os próprios. Nós estivemos no paraíso diante de Deus. Nós cometemos a grande transgressão primária. Nós nos contraímos e agora estamos no caminho de volta. Então, não E, somos os descendentes, por isso trazemos no mais profundo do nosso ser as cicatrizes deste evento, que se manifestam em nós como a nossa psora, que é o registro arquetípico da nossa falta, do nosso distanciamento do universo divino. Bem? ô Gilson, então, se você curasse essa psora, você resolveria o drama interno do ser humano? Ou existe um plano mais profundo do que essa psora que está? A nossa proposta é de conhecer. As soluções ainda não estão ao nosso alcance. Acreditamos que o remédio homeopático possa acalmar um pouco a linguagem da psora, mas a cura disso compete à vida e às suas grandes ferramentas evolutivas. Porque a psora, como nossa carência fundamental, ela é o nosso condutor. Se nós não fôssemos psóricos, nós não estaríamos caminhando rumo a realizações e a anseios que nos movem. Então, nós não podemos nos curar das nossas psoras, né? Nós podemos acalmá-la, mas elas nos servem, elas são preciosos medicamentos para nós, são nossas ferramentas evolutivas. Então, não temos propostas
drogas, evidentemente, para curá-las, mas conhecer é um grande passo. Identificar a minha história e reconhecer a minha participação nesse evento transcendental, arquetípico, né? Identificar a minha presença, a minha participação já é um grande passo para que eu possa me encaminhar à conquista de equilíbrios verdadeiros, que acalme as minhas angústias existenciais, que eu possa identificar precisamente a minha falta e como eu ajo diante dessas faltas, como que eu me defendo, como que eu construo as minhas defesas psicóticas, né, egotróficas, ou como eu me refugio, né, na egolise, né, na ególise ou a sífilis, né? E isso nos traz um imenso proveito, né, amigo? É fantástico isso quando a gente se identifica, sabe, com esses aspectos internos, né? E eu tive a oportunidade de elaborar isso ao longo da vida e estou permanentemente me esforçando para reconhecer o meu papel nesta grande falta. Isso é bastante acalentador para nós, sabe? E a homeopatia vai nos servir como um espelho onde a gente pode ver a matéria médica e refletir-se nela e dizer assim: esse sou eu, essa é a minha falta, é assim que eu vivo, esse é o meu pecado. Essa é a minha face adâmica. Essa é a maravilha, né? Que essa forma de interpretar nos ajuda, né? Como diz o Márcio, né? Aplicarmos a técnica de Allende. Cada doente que senta na sua frente, você vai lhe perguntar: e aí, Adão, qual é a sua questão com Deus? O que aconteceu entre você e Deus? Né? Porque aí está o mais fundamental, Hamilton. Para mim, isso é o mais profundo da patologia humana. Nós não conseguimos enxergar nada atrás disso no presente momento evolutivo em que nós nos encontramos. Tá bem? Isso, para mim, é o mais profundo do ser. É a ferida mais interior que nós transportamos. Né? E quando ela vem à tona, é uma belíssima oportunidade para nós transcendermos a nós mesmos, né? Compreendermos as nossas dores. E dentro dessa temática, então, fica maravilhoso, porque você se vê diante de Deus, você se vê diante da sua falta fundamental, numa oportunidade de você tomar conhecimento dela e assumir atitudes na vida, né, que contribuam para que você se equilibre verdadeiramente. Bem, não sei se eu me expressei muito bem, mas E, e, somos e, os Adãos. Todos somos Adãos e Evas. E ô, Gilson, precisamos conhecer a nossa falta. e com esse tipo de medicina, você consegue curar aí uma asma, uma colite ulcerativa, um tumor? Você acha que você consegue fazer isso? Ou... Existe uma possibilidade, Hamilton. Quando nós medicamos uma pessoa, dentro dessa visão, e identificamos o seu simílimo, porque para nós é a maior identificação que a gente tem de achar o simílimo da pessoa é chegar à sua psora, né? E aquela psora coincidir com aquele indivíduo, ou seja, você encontra o seu medicamento, é possível você estimular reações curativas dele, né? Sem medicar especificamente a patologia. Aí sim, você vai estimular a lei de cura, estimular aquele processo a migrar para a superfície, a se transformar numa doença mais amena e superficial, né? Que é a nossa lei de cura. É possível sim, Hamilton, claro. Apesar das dificuldades de chegarmos a este remédio, mas quando chegamos, assistimos sim a casos dessa natureza. Não conseguimos em todas as pessoas, mas esse tem sido o viés através do qual a vida inteira eu mediquei, procurando a psora, medicando o indivíduo em todos os seus aspectos, sem me ater especificamente ao quadro clínico, sabe? É o grande ideal da homeopatia, acredito eu, né? E se consegue, claro, eu pude sobreviver assim a vida inteira, né, Gilberto? Nós sobrevivemos a vida inteira em busca desse ideal homeopático. Eu sei que é o ideal, é difícil de ser praticado, muitos conhecem essa metodologia, mas o abandonam porque não conseguem atender aos seus pelos, né? É difícil, mas eu acredito que é a forma mais criteriosa que temos de medicar a homeopatia, é reconhecer o paralelo com essa sintomatologia profunda, aí sim, aí nós vamos desencadear a lei de cura. Aí podemos curar aquilo que é curável, porque também existem danos crônicos incuráveis, sabemos disso, e diante de danos crônicos incuráveis, por vezes você medica a doença em si, né? Porque não temos o que fazer, né, Hamilton? Então, vem aqui uma crítica, tá bem? Eu reconheço que às vezes você não tem o que fazer, a não ser medicar a doença, mas
não há dúvida de que o grande ideal é a medicação do ser humano, no seu profundo, no seu todo, na sua totalidade, na sua unidade, né? Muito Gilson, bem. deixa o Gilberto falar. Não, é só porque tem o nosso tempo já está Tem uma pergunta acabando. flutuando aqui, essa aí é Isso. do Luiz, né? Era que eu ia te chamar para dar uma olhadinha. Pode ser, Hamilton? Boa noite. Sim, sim, Como os meu. senhores veem o futuro da homeopatia com o avanço das ciências da alma, como a psicologia e a psiquiatria? É uma pergunta capciosa que eu não me encontro em condições de responder, mas eu acho que a homeopatia tem muito a contribuir com a medicina como um todo, a medicina em geral, à medida que ela nos fornece uma visão abrangente do ser humano, uma visão diferenciada da doença. Ela nos ensina que a doença parte de planos mais profundos e não de alterações biomoleculares ou celulares de um órgão. Então, ela tem muito a nos ajudar e a contribuir. E, particularmente, acho que essa interpretação da queda espiritual, eu acho que ela é essencial para que possamos enriquecer a psicologia, sobretudo, de uma nova visão de um homem, com diferentes necessidades ainda não reconhecidas pela psicologia moderna. Então, a homeopatia, né, nesse seu modelo fundamental, trazido pelo Márcio Elisaldi, a homeopatia da queda, assim eu achamos, ela traz uma visão surpreendente do ser humano que pode servir à psicologia e talvez também à psiquiatria, né, demonstrando a natureza das enfermidades humanas, porque todas elas, sejam emocionais ou físicas, advêm de um cerne comum, um cerne fundamental, que é a psora, que é o registro da nossa queda espiritual, né? Então, acho que vai ter muito que ofertar, sim, viu, Luiz? Mas isso ainda é muito precoce para nós afirmarmos, né? Só o futuro nos dirá. Mas como eu particularmente acredito que o futuro pertence ao espírito, que os seus albores já se anunciam no horizonte próximo, eu acredito que o futuro pertence ao espírito, de forma que nós estamos caminhando para a realidade dessa essência fundamental. Então, nós deveremos sim enriquecer a psicologia, a psiquiatria com a ciência do espírito. Isso será fundamental. Não veremos isso, não é dos nossos dias ainda, mas o futuro será alcançado por essas vias, temos certeza absoluta, porque a ciência a cada dia está caminhando mais para o imponderável, com uma grande realidade que sustenta a realidade física, né? Sabemos disso, né? Então é isso, amigo. Vamos aguardar, né? Se não estivermos aqui, estaremos numa outra realidade, além da morte, poderemos, quiçá, assistir a estes progressos. Professor Gilson, dentro aí do seu entendimento da medicina do espírito, qual seria então o alto fim da existência do espírito? Eu acho que você chegou a comentar aí alguma parte da sua fala, né, que é a evolução até a gente retornar, vamos falar assim, ao paraíso. Seria isso? O alto fim da existência é o nosso retorno a Deus, não há a menor dúvida. Todas as religiões estão trabalhando para isso, todas estão nos reconduzindo aos braços paternos. É o grande tema do cristianismo. Deus é a salvação, não é? Que nos trouxe o próprio Cristo, levar-nos a esse grande fim, que é reintegrarmos-nos ao universo original de onde nós somos, de onde partimos e onde fomos criados. A própria Mas isso é doutrina espírita nos fala isso, sabe? Desculpa. não, não, mas isso é cíclico. Essa, vamos falar assim, essa queda, essa evolução, isso é cíclico ou, vamos falar assim, aconteceria só uma vez ou isso Não, aí? ela aconteceu uma vez só, ela se repete como fenômeno menor. A cada incursão na matéria, quando você reencarna, você repete uma queda espiritual. Você parte de um plano, onde você vive numa outra realidade de vida, e você se materializa na carne. Isso é uma queda, né? Então, a queda ela vai se repetindo em níveis cada vez mais a menos, até se desfazer. As leis físicas nos falam disso, né? Se uma bolinha de pique-pongue cai de uma mesa, ela vai picar, picar, mas vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até esgotar o seu impulso inercial, não é isso? Então, a queda ela se repete num plano menor, mas a queda fundamental foi uma vez só. A grande queda do espírito, segundo o Balde, se deu fora do tempo, nós não sabemos o que é isso, né? Mas se deu fora do tempo e foi instantânea. E gerou o universo físico onde nós estamos vivendo. Aí já aí se dão pequenas quedas, porque você tem os embalos psicóticos, onde você
repete a sua transgressão primária e você sofre as quedas secundárias, que são as contrações sifilíticas. Então, você está evoluindo em pequenas expansões, pequenas quedas, pequenas expansões, pequenas quedas, que traduzem, em síntese, as forças prototípicas do universo, que são forças de expansão e de contração. O universo está sempre nesse embalo, né? Tudo se constrói, tudo se destrói, tudo se constrói de novo para se novamente destruir. Não é assim? Nossas vidas estão subordinadas a esses ciclos fundamentais. As estrelas o percorrem, as galáxias fazem esses mesmos ciclos, né? Então, esses ciclos são reverberações da primeira queda, tá bem? Mas a grande queda não se repete porque ela foi uma só, e ela não se repetirá porque ao voltarmos para a casa do Pai, não haverá por que repeti-la, naturalmente, né? Então, isso para nós é a grande história, a história uma das mais belas, né, que o Cristo nos contou, do filho que pede a sua herança ao pai, a parábola do filho pródigo, né? O filho pede a sua herança ao pai e vai para outras regiões distantes, onde ele vive uma vida de soluto, né? Gasta recursos como meretrizes, sofre frio, fome, assaltado, né? Apacigua porcos, até que lembra, olha, na casa do meu pai eu tinha tudo. Então ele se arrepende, né? Pronuncia a famosa frase, né? Deus, né? Pai, pequei contra ti, contra os céus, recebe-me em sua morada e trata-me como um dos seus servos, né? Ele volta para casa e o pai o recebe com um abraço e promove uma festa no céu para comemorar a sua volta. É belíssimo, é a nossa história. Nós estamos voltando para a casa do Pai, né? E é uma história que a humanidade transporta ao longo dos tempos. Essa história se repete e, extraordinariamente, ela está na homeopatia, né? Então, Hamilton, nós não somos apenas os Adãos, somos os filhos pródigos que saíram da casa de Deus e estamos voltando. Graças a Deus, estamos voltando porque Deus está em nós como força imanente que está nos resgatando dos abismos da matéria, né? Onde nós nos metemos. Muito Bem, bem. amigos, desculpe se eu estou falando demais. Que isso, Não, doutor. eu te ouviria aqui ainda muitas horas, viu? Eu sinto, porque deixou de ser um papo de homeopatia para se tornar uma conversa, Mas uma foi conversa de conversa saúde. religiosa, né? Não, Uma conversa religiosa não, transcendental. é de saúde, né? Conversa de Saúde saúde, né, profunda, professor? né, Rogério? Vocês Profunda. conheceram o Márcio, vocês vão se recordar que essa era a conversa do Márcio. O Márcio, a todo instante, ele falava só isso, né? Não é? Pois então, né? Chegamos ao nosso horário, fazendo um agradecimento aqui especial ao Dr. Gilson. Gratidão, viu, Dr. Gilson, por compartilhar conosco aqui, com quem nos ouve, nos vê, tanto conhecimento. Estou aqui até emocionado, me lembro muito bem das suas aulas aí há mais de 10 anos, então é um prazer enorme estar escutando você novamente aqui. Tem uns comentários aqui, ó. Obrigado. Suas explicações são bálsamo, na verdade, né? E passo a palavra aí para o Roberto, depois para o Hamilton. Muito obrigado, viu, Gilson? Gratidão. Ô, Gilson, eu gostaria muito de contar com você mais outros episódios, né? Transformar isso aqui numa novela, né? Com continuação, focando mais um tópico, depois outro, porque eu acho que o assunto é muito proveitoso e é muito válido, necessário, e eu acredito que esse seu trabalho de disseminar esse conhecimento é de uma valia espiritual muito séria, né? E que a minha torcida é que você continue buscando gás, né, na profundidade, né, que precisa para sustentar as suas forças, né, nesse trabalho, nessa luta. Tá? Eu gostaria de te dizer que se você quiser entrar depois no nosso Instagram ou melhor ainda, no YouTube, porque muitas pessoas vão fazer algum comentário e seria bom que a resposta fosse realizada por você, né? Caso você possa, senão a gente vai dando as pernadas. Se eu pudesse, era um prazer. Eu tenho me dedicado pouco às redes sociais, né? Eu não participo do Instagram, mas vou fazer um esforço, né? Pois é. É da Então, ordem do depois eu, dia, é da ordem do dia, né?
Depois eu te mando, então, o YouTube Vida e Prognóstico. Aqui nós temos colocado essas nossas lives, tá? O YouTube também tem, né, aqueles comentários, aquelas perguntas, talvez por ali também possa ser feito isso, né? Por lá mesmo que as pessoas têm feito algumas colocações, Então alguns tá bom, isso agradecimentos. aí isso a gente faz o acesso, né? Tá certo. Bom, você me fez também, não só do paraíso, eu não tenho sensibilidade para ter saudade do paraíso, né? Mas saudade desses encontros de homeopatia, saudade do Márcio. As aulas do Márcio são inesquecíveis, né? Aquela inteligência fulgurante e o passo que ele deu, o progresso que ele trouxe para nós na homeopatia é sempre um motivo de muita gratidão. E você resgata isso e ainda acopla com o balde, temos aí um manjar muito especial. Justo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Gilberto. Agradeço profundamente vocês por terem nos ouvido, por terem nos convidado. Agradeço todos aqueles que nos assistiram e estamos juntos aí nesse grande trabalho de autoconhecimento e de aproveitarmos a homeopatia para que ela nos sirva não só para aliviar as nossas mazelas físicas, mas também elas nos ajudem a superarmos as nossas chagas espirituais, né? Que é o grande objetivo, né? Agradeço muito, viu, Gilberto? Profundamente a você, doutor Hamilton, nosso querido Rogério, e que Deus possa nos amparar a todos. Então, paz e alegria para vocês. Muito obrigado. Hamilton deve falar suas últimas palavras também, né, Hamilton? Eu estou no meio dos dois, porque eu me formei em 78, mas eu passei 2 anos pela engenharia para esperar a Aldo Valéria para me formar junto com ela, né? Senão eu não ia encontrar com ela, eu estaria na... Então eu me formaria em 76. Na verdade, se eu tivesse ido direto para a medicina. Mas o Gilson frustra um pouco a gente, porque a gente faz uma pergunta, frustra entre aspas, viu? E ele responde mais do que a pergunta. Peço desculpa por isso, né? Por falar demais. A pergunta... Não é uma resposta, é um esclarecimento a mais, você entende? E é uma grande resposta, não é uma simples resposta. Continue assim, eu achei muito interessante você abrir as fronteiras e entrar na Associação Médica Homeopática Espírita de Minas Gerais e daí entrar na medicina, assim, talvez na psiquiatria, nesses outros que todos foram psiquiatras que leram, para a gente ampliar os horizontes. Eu acho que é muito... Hamilton, o Gilson fez parceria... Hamilton, a parceria do Gilson é com a Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Espírita de Minas Gerais, eu falei homeopática, né? Médico espírita, não é médico homeopática, não, é médico espírita. O remédio tem isso, troca palavras, viu? Isso. Olha no repertório. Deve ter. Então, médico espírita, mas eu quis dizer médico espírita também. Quer dizer, você sai da homeopatia, entra no espiritismo, daí tem contato com os psiquiatras e aquilo vai ampliando, vai criando ondas que vai para outros mais, sabe? É isso que nós temos que fazer mesmo. Então valeu, grande contribuição. Muito obrigado. Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, até uma próxima. Boa noite para todos. Obrigado. Amém. Tchau.